A paz do Senhor, amada igreja, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta com a palavra de esperança. Amém. Essa missão dada e a gente aceita com muita honra pelo pastor Rubens. A gente vai apresentar, meu nome é Charles, para quem não me conhece ainda. Essa aqui é minha esposa Euda Mazurki Elves, que é pregadora. Ela vai pregar uma palavra de esperança para a gente hoje, que vem da parte de Deus. Amém. Amados, primeiramente quero agradecer mais uma vez ao pastor Rubens, que nos convidou para trazer a palavra hoje, a palavra de esperança. A nossa casa fica muito alegre que essa palavra de Deus também seja repercutida dentro da nossa casa. Amém. Para todos os lugares onde essa palavra tem alcançado, que o pastor Rubens todos os dias tem trazido essa palavra maravilhosa, convidando outras pessoas, a igreja, pastores, e nós sabemos que essa palavra está indo muito longe. Glória a Deus. Porque essa palavra não é do pastor Rubens, não é de Charles, não é de Eudo, não é do outro pastor que pregou outro dia, é a palavra de Deus. Aleluia, e ela Jesus. alcança lugares que a gente nem imagina. Verdade. Eu vou ler aqui para deixar para vocês, e depois vai ficar a irmã Euda, o Salmo 150, que diz assim, amados: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta. Aleluia. Louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Aleluia. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. E por fim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Glória Aleluia. a Deus. Louvado seja Deus. Esse Salmo 150 aqui, ele vem de uma sequência de 5 salmos, são os últimos 5 salmos, que eles começam e terminam com Aleluia. Louvado seja o Senhor. Chama-se o grande final, a grande aleluia final, né? Então, o Salmo 148, por exemplo, ele vai dando exemplos de todo ser que possa louvar, até o abismo louva Aleluia, ao Senhor. Jesus. Glória a Deus. E em relação à questão de louvar ao Senhor, Deus, ele não quer saber de todas as pessoas, de todos aqueles que sabem cantar, louvar, né? Que tem uma técnica vocal apurada, né? Deus, ele não está interessado em fazer um The Voice celestial. Na verdade, Deus, ele quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, né? Porque às vezes as pessoas ficam com vergonha de louvar o Senhor porque acham que sua voz não é boa, que não tem uma técnica, mas Deus não está preocupado com isso, porque o que vale é o que está dentro do seu coração. Amém. Glória Louve a ao Deus. Senhor com todo o seu coração. Amém, Jesus. E esse louvor vai chegar como oração Amém. aos ouvidos de Deus. O propósito último da criação é o louvor do Criador. Vamos louvar? Vamos, irmã. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, Aleluia, Jesus. quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador. Aleluia. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Glória a Deus.
Deus, aleluia. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá, aleluia. E o amor, e o amor, e o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia. Glória a Deus. Então, amada igreja, Deus abençoe a todos. Vamos ficar agora com a irmã Euda, que ela vai trazer uma palavra de esperança. Eu vou ficar aqui um pouquinho, um cantinho aqui na técnica. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a minha amada. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos permite estar aqui, junto com os amados aí do outro lado, para trazer essa palavra da parte de Deus. Quero agradecer desde já ao meu pastor, ao nosso pastor Rubens, né, pela confiança, mais uma vez, em nós depositados. Amém? E lá no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Clama a mim. Né? O Senhor nos convida a clamar a Ele, a buscar a sua face, independente de seja qual for a situação. Clame. Não deixe de clamar, não deixe de confiar, não deixe de buscar ao Senhor. Amados, nós sabemos que existem vários tipos de oração, mas hoje eu quero falar de 3 tipos de oração que o Senhor colocou no meu coração, para que eu compartilhasse com cada um de vocês. E nós vamos falar da oração imediata, nós iremos falar um pouco da oração preparada e nós vamos falar também um pouco da oração secreta. Amém? Eu convido os amados a abrirem a palavra de Deus lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Louvado seja o nome do Senhor. Põe em ordem a tua casa, organiza aquilo que não está bem, porque eu te recolherei. Amados, o rei Ezequias, ele recebeu uma notícia terrível, terrível, que nem eu e nem você estamos preparados para receber. Ninguém quer receber uma notícia dessa. Quem já passou por essa situação, recebendo um atestado médico, um laudo médico que diz, olha, você tem tanto tempo de vida, ou então de um parente seu, de alguém que você ama muito, de um amigo, enfim. E você recebe essa notícia. Olha, a tua enfermidade é grave, ela não tem cura e você viverá só mais alguns meses. Quando a gente recebe essa notícia de um médico, é terrível. Abala as nossas estruturas. A gente chora, a gente geme, a gente se angustia. O nosso coração, ele fica cheio de dor. Mas ainda assim, a gente muitas vezes diz, quem disse isso foi o homem. Né? Quem disse isso foi o homem. Deus pode, porque Ele diz na sua palavra que Ele pode mudar toda e qualquer situação, que Ele faz o sábio voltar atrás. E quem é o sábio que o Senhor fala na palavra? Aquele que sabe, não é isso? E o médico sabe, ele estudou para isso. Então, quando a gente recebe uma notícia dessa que vem da parte do médico, a gente pensa assim, Deus pode mudar esse quadro, pode mudar essa situação. Mas, amados, e quando nós recebemos uma notícia dessa, uma sentença dessa que vem diretamente do próprio Deus, como aconteceu com o rei Ezequias? Porque Isaías foi ali a mando do próprio Deus. Vai a Ezequias e diz a ele que essa enfermidade que ele contraiu, ela será para a morte.
Então diz a ele que organiza a sua vida, porque eu o recolherei. E aí a palavra de Deus diz que ali na mesma hora, Ezequias vira o rosto para a parede e ora a Deus, e clama ao Senhor, e apresenta a vida dele diante de Deus, e diz: Senhor, lembra-te que andei de maneira reta diante de ti. Amados, como é importante numa hora dessa, a gente poder dizer isso para Deus: Senhor, eu estou passando por essa situação, mas lembra de como eu andei diante de ti, de como eu tenho andado diante de ti. Porque, amados, nós sabemos que muitas vezes nós, andando de maneira correta diante do nosso Deus, nós passaremos por lutas, por aflições, por angústias, por situações de morte, né? Andar com Deus, isso não quer dizer que nós não vamos sofrer. Não é? Mas é tão bom quando nós sabemos que temos uma vida reta diante de Deus. E que nós podemos apresentar dizendo: Senhor, eu estou passando por isso, mas lembra-te de que eu sempre fui fiel a ti, sempre andei de conformidade com a tua palavra, com a tua vontade. E ali ele faz aquela oração imediata e apresenta a sua vida diante de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, lá no verso 5, antes disso, que Isaías não tinha ainda saído do pátio, quando Deus diz para ele, lá no verso 5, volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa foi uma oração imediata, que de imediato ela teve resposta de Deus. E isso muitas vezes acontece na minha vida e na sua vida. Nós estamos passando por uma situação ali que a gente olha e pensa assim, meu Deus, essa situação, Deus precisa intervir agora, né? Tem que ser agora. Às vezes é uma oração rápida ali naquele momento que a gente faz e a resposta de Deus vem de imediato. Naquele momento Deus nos socorre. Eu já passei algumas vezes por isso, por situações de risco, de perigo. E naquele momento eu levantava os meus olhos para o céu e dizia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim, porque se tu não me socorrer nesse momento, Senhor, eu não sei o que será da minha vida. E aí eu pude, naquele momento, contemplar a glória de Deus. Aquela oração curta, aquela oração rápida, ali onde eu estava. Naquela situação. E o Senhor me estendeu a sua mão. E eu creio que muitos de vocês já passaram por situações assim. Que o Senhor responde de imediato. Não é uma oração longa, mas é uma oração naquele momento aflita, angustiada, depressa. E o Senhor responde. Porque o nosso Deus é Deus que responde orações. Ele sente prazer em nos abençoar. O nosso Deus é um Deus presente, seja qual for a situação que nós venhamos a passar. Nós não passaremos sozinhos porque Ele está conosco. Ele contempla as nossas orações, Ele está conosco em todo o tempo. E a palavra de Deus diz que Ezequias naquele momento clamou pela sua vida. Clamou para que Deus restaurasse a sua saúde. E aí a palavra de Deus diz que Deus, além de restaurar a saúde de Ezequias, ainda acrescentou os seus dias mais 15 anos e ainda lhe deu vitória diante dos seus inimigos. E por que Deus faz assim? Porque Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É um Deus maravilhoso, é um Deus presente, é um Deus atuante. Nosso Deus é um Deus atuante na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Amados, eu quero falar também um pouco agora sobre a oração preparada. E nós vamos ver agora lá no livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, verso 2, a parte B, que diz assim: Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho.
E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não conhece, né, amados? A história de Jonas. Quando Deus chama Jonas, né, dá uma ordem a Jonas para ele pregar em Nínive. E Jonas, com medo, foge da presença de Deus, né? E aí nós já sabemos, ele vai para aquele navio e dali acontece aquela tempestade e Jonas é jogado ao mar e é engolido por um grande peixe, não é? Só que aí, depois disso, Jonas resolve obedecer a Deus, depois de todo esse sofrimento que ele passa. Ele resolve obedecer a Deus e parte para a cidade de Nínive para pregar. E por que será que Jonas teve tanto medo? Teve tanto medo de ir pregar em Nínive? A palavra de Deus diz que os ninivitas eram um povo muito cruel, era um povo muito depravado. Eles eram pessoas que costumavam saquear outras cidades. E eles matavam os homens daquela cidade, e eles traziam as cabeças daqueles homens e apresentavam como se fossem troféus. Né? Era uma cidade terrível. E aquilo tudo subiu até Deus, e Deus disse, vai, pregue a Nínive, para que haja arrependimento naquele povo, para que eu não destrua aquela cidade. E aí Jonas, já sabendo como era aquele povo, já conhecendo, temeu pela sua vida. Temeu, teve medo, achou que chegando ali poderia ser destruído por aqueles homens que eram verdadeiros bárbaros. Mas a palavra de Deus diz que quando Jonas disse que Nínive era uma cidade grande, que Jonas levou 3 dias andando ali por aquela cidade e pregando uma palavra de arrependimento para aquele povo, para que Deus trabalhasse no coração daquele povo e aí chamasse aquele povo ao arrependimento, precisou que Jonas fosse pregar, falar da palavra de Deus. E aqui diz que, no verso 6, diz que até o rei se levantou do trono, tirou as suas vestes reais, cobriu-se de saco, jejuou, colocou o povo todo para jejuar, e até os animais daquela cidade jejuaram. Amados, veja que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando essa palavra de destruição, de morte, chega até o rei, o que ele faz? Espera aí, vamos nos levantar, não é? Vamos agora preparar todo o povo, não vamos de qualquer jeito, não vamos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito, vamos nos preparar. Ele vai, tira suas vestes reais, coloca ali roupas de panos de saco, se senta ali na cinza, chama o povo todo para vir com ele. Isso é o quê? É se preparar para a batalha. É não ir de qualquer jeito, não é? É ouvir o que Deus está falando. É ter aquela convicção que nós precisamos nesse momento dar ouvidos a Deus. E ele prepara todo o povo para vir junto com ele. Né? É aquela oração preparada de ajuntamento. Muitas vezes o pastor Rubens, ele faz esse tipo de oração, né, na Igreja Batista Missionária. Ele levanta o povo para a oração. Ele pede que a gente tire um dia da semana para jejuar, para se preparar ali para a batalha, né, para guerrear. E nós temos feito isso muitas vezes, mesmo assim, como estamos, né, em quarentena. Não estamos podendo nos reunir como congregação, mas ele levanta esse clamor de oração e nós fazemos na nossa casa, tiramos um dia, estamos ali junto com o nosso pastor, com os nossos irmãos, em oração, né, pelo nosso Brasil, clamando, porque nós cremos que só Deus pode mudar essa situação, que só Deus pode intervir, pode trazer um milagre. Nós estamos vivendo esse tempo difícil, esse tempo de pandemia, que tem assolado tantas vidas, tem trazido tanta dor, tanto luto, tantas famílias têm chorado seus mortos, não é? Tantas pessoas enfermas, mas a igreja tem se levantado para orar, a igreja tem se preparado para orar, a igreja tem levantado um clamor e eu creio que esse clamor tem chegado ao trono da graça de Deus. As nossas orações, elas têm subido,
não é? Nós temos nos preparado na nossa casa, nós estamos de quarentena, mas nós não estamos de qualquer jeito. Nós temos buscado a face do nosso Deus e nós temos recebido notícias boas, elas têm chegado, louvado seja o nome do Senhor, né? Já temos visto que tem diminuído muito o número de pessoas que estão hospitalizadas, tem diminuído muito, algumas já estão nas suas casas, e louvado seja Deus por isso. E o que é isso? É resposta de oração. Porque quando o povo ora, Deus ele estende a sua mão, não é? Eu creio, amados, que tudo isso que está acontecendo é para nos levar a buscar mais o nosso Deus, porque às vezes a gente fica muito alheio, né, as situações que acontecem. E quando vem uma coisa grave como essa que nós estamos vivendo nesse momento, ela nos desperta a orar, ela nos desperta a buscar, a saber que Deus tem poder para mudar um quadro, para mudar a situação. Veja que esse povo aqui eram bárbaros, pessoas violentas, pessoas sem escrúpulos, mas que quando ouvem aquela palavra, né, Deus chamando a atenção, muda a tua vida, né? Muda a tua vida, olha para mim, se arrependa dos teus pecados, porque senão eu vou destruir essa cidade. E aí, aqueles homens, eles voltam-se para Deus, a ponto daquela palavra chegar até o rei, e o rei também ser tocado, e colocar aquele povo todo em oração, em jejum, para receber ali o milagre vindo da parte de Deus. E aí no verso 10 do capítulo 3 de Jonas diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aleluia, louvado seja Deus. Então a gente vê aqui, amado, claramente que Deus pode mudar. Deus pode mudar uma situação. Deus pode mudar uma sentença que foi dada por Ele mesmo, como foi no caso de Ezequias, como foi no caso de Nínive, quando as pessoas se levantam para orar, quando as pessoas se colocam na brecha. Deus muda a situação, Deus muda o quadro, Deus traz milagre. Quando eu e você nos colocamos na brecha por causas, por vida de pessoas, por situações difíceis, que é difícil para mim, é difícil para você, mas não é difícil para Deus. Ele quer apenas que nós nos levantemos como povo de Deus, como povo de Deus que não se divide em placas, mas a igreja do Senhor na face da terra, que ora, que busca, que intercede, que crê no milagre. E Deus opera, porque Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que responde orações. Ele não está alheio. Ele tem ouvido o teu clamor. Ele tem ouvido o meu clamor. Tem chegado ao trono de Deus. O tempo não é meu. O tempo não é teu. Mas nós precisamos continuar em oração. Sem desanimar. Sem deixar que o diabo venha, tirar o nosso entendimento. Tirar a nossa visão do foco que é Cristo. Confiando. Esperando que tudo isso passe. Né, tendo os cuidados que nós devemos ter, não brincando, não tentando o nosso Deus, tendo os cuidados que devemos ter, mas continuando em oração, sem perder a nossa fé, sem desanimar. Aconteça o que acontecer, nós não podemos desanimar. Precisamos continuar crendo e confiando no nosso Deus. E eu quero falar um pouco também a respeito da oração secreta. Nós vamos agora lá para o livro de 2 Samuel, de 1 Samuel, capítulo 1, verso 13, que diz assim: porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Louvado seja o nome do Senhor. Outra história muito conhecida de todos nós, a história de Ana. Ana era casada com Eucana. Ana tinha um bom esposo, um homem que a amava, que a respeitava, mas Ana não era feliz, porque Ana tinha um sonho. E há muito tempo Ana orava, persistia em oração, para que esse sonho fosse realidade na vida dela. Ana orava para ter um filho. Amados, naquele tempo era costume dos homens que se casavam e as suas esposas não lhes davam filhos, eles pegarem uma segunda esposa.
E foi isso que Eucana fez. Eucana se casou com Penina. E a Bíblia diz que Penina lhe deu muitos filhos e filhas. E por conta disso, por ela se ver com muitos filhos, e Ana não tinha nenhum, Penina começou a humilhar Ana. Ana era humilhada dentro da sua própria casa. E Ana, a palavra de Deus diz que era uma mulher angustiada. E todos os anos, Eucana subia para Siló para lhe oferecer sacrifícios a Deus, e levava Ana, levava Penina, levava os seus filhos e filhas que ele tinha com Penina. E todos os anos Ana se colocava ali, em oração, né? Insistindo naquela oração, clamando a Deus por esse filho, que era desejo do seu coração. Ela almejava muito um filho, ela queria muito ter um filho do seu esposo. E num certo dia, Ana ali, diante do sacerdote Eli, ela começa a orar, como fazia todas as outras vezes. Naquele dia, Ana estava angustiada, né? Muito angustiada. Sua alma estava pesada, estava triste. E a palavra de Deus diz que da boca de Ana não saía palavras, apenas gemidos. Gemidos. Ana orava a Deus apenas com gemidos. E os seus lábios apenas se moviam. E Ana chorava copiosamente. Então, quando Eli olha e vê aquele quadro, ele não compreende, ele não entende. E acha que Ana está embriagada. E a repreende. Mas Ana estava clamando aquele que poderia lhe dar vitória. Né? Mesmo no caso daquele que era quase irreversível aquele tempo. Né? A esterilidade. Mas ela confiava que Deus poderia mudar aquele quadro. E Ana orava incessantemente por um filho, que Deus agraciasse ela com um filho. E nós sabemos que a oração de Ana foi ouvida por Deus. Né? Nós sabemos que Deus agraciou Ana com um filho. E não foi com um filho qualquer, mas Deus deu a Ana um filho profeta. O profeta Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus é um Deus que sente prazer, sente alegria em nos abençoar. E muitas vezes, quando nós estamos angustiados, desanimados, aflitos, nós temos essa impressão que as nossas orações elas não estão subindo, que Deus não está ouvindo. Mas as nossas orações elas sobem ao trono da graça de Deus. E no tempo determinado por eles, amados, nós receberemos vitória. No tempo determinado por Deus, nós receberemos vitória. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Só que nós precisamos nos comportar de maneira que possamos chamar a atenção de Deus para nós. E como? Em oração, clamando, sem desanimar. Naquele dia que nós não tivermos coragem para orar, mesmo assim nós vamos orar. Naquele dia que nós estivermos angustiados, aflitos, sem coragem para louvar, nós vamos louvar. Amados, eu gosto muito de louvar. Dificilmente eu coloco um louvor na minha casa para ouvir. Mas eu passo quase que o dia todo louvando. Eu gosto muito, tudo que eu vou fazer, eu gosto sempre de estar louvando. Aquilo alegra minha alma. E se eu estou feliz, eu louvo mais. E se eu estou angustiada, eu louvo também. Eu engrandeço o nome do meu Deus para que Ele possa me dar força naquele dia. Então, Ana, ela foi agraciada por Deus porque ela não cessou de orar. Ela fez ali uma oração secreta. Aquele homem não entendia por que ela estava chorando, por que a sua oração não tinha palavras, que os seus lábios estavam apenas se movendo, mas que não saía voz. Ela estava ali no seu secreto com Deus, apresentando a sua causa diante de Deus, né? E não cessava. Ela não desistiu do seu sonho porque era uma coisa difícil. Ela não cessou de orar. Nós vemos muitos outros casos de mulheres também estéreis na Bíblia, que alcançaram a graça de Deus. E é assim que Deus faz. Deus, Ele realiza sonhos. Ele realiza sonhos. Mas nós precisamos, amado, tomar uma posição de buscar a Deus,
né? De apresentar a nossa vida de maneira correta diante de Deus, de dizer, Senhor, estou aqui, Senhor, com as minhas falhas, com os meus defeitos, mas eu estou aqui, Senhor. Eis aqui a minha vida no teu altar. Me ajude, Senhor, a te servir, a te adorar, a ser um instrumento de Deus dentro da minha casa, no meio das pessoas por onde eu ando, na minha família, na tua igreja. Nós precisamos ser canais de Deus na vida das pessoas e nós precisamos ter uma vida reta diante de Deus para que Ele, amados, possa colocar o olhar em nós e dizer, verdadeiramente, meu servo tem andado diante de mim. Então, se você tem sonhos, e eu sei que você tem sonhos, porque aquele que não sonha está morto, não é verdade? Não cesse de orar. Não desista dos seus sonhos porque alguém te disse que é difícil. Continue orando, continue buscando. Ore pela vida das pessoas, ore pelas nações, porque Deus pode mudar todo esse quadro que nós estamos vivendo e temos visto. Ore por vidas, ore por pessoas, ore por você mesmo, ore por sua casa. Aqui Ana orava, ela queria ser mãe. Muitas vezes você, mãe, tem orado para que Deus coloque o teu filho na igreja, né? Desperte o teu filho para servir com alegria. Muitas vezes você, mãe, tem orado por um filho que está nas drogas, por um filho que está no álcool, no homossexualismo, no lesbianismo, na prostituição. Muitas vezes você tem orado pela restituição de um lar, pela cura de uma enfermidade, por uma porta de emprego. Eu não sei, Deus sabe pelo que você tem orado. Mas Ele fala para mim e para você nesse dia, não desista. Porque Deus é Deus que ouve orações. Deus é Deus que sente prazer em nos abençoar. E aconteça o que acontecer, que a sua oração seja firme no Senhor. Seja firme, seja orando em secreto, seja orando com a multidão, seja orando por você mesmo, orando pela igreja do Senhor. Seja qual for a sua oração, não cesse de orar. Porque quando você menos esperar, você será surpreendida com o de repente de Deus, porque Ele chega para a minha vida e para a sua vida. Não cesse de orar. Eu orei 14 anos pela conversão do meu esposo. E eu já estava achando que aquilo era difícil demais, que não poderia acontecer. E eu fui surpreendida pelo de repente de Deus. E sabe por que isso aconteceu? Porque Deus é misericordioso. E Ele não me deixou parar de orar. Mesmo com as minhas poucas forças, mesmo muitas vezes desanimando, olhando para o quadro e dizendo, Senhor, aí só um milagre. Eu contemplo hoje a glória de Deus dentro da minha casa. Eu vou dormir com louvores e acordo com louvores, onde antes era só barulho de músicas do mundo. Hoje eu contemplo a glória de Deus na vida do meu esposo, ele saindo para a casa do Senhor para oferecer a Deus o seu trabalho, e ele faz isso com tanta alegria. E eu contemplo a glória de Deus e eu fico pensando, Senhor, valeu a pena esperar. Valeu a pena insistir na oração. Porque o tempo não é meu, Senhor, mas o tempo é teu. E quando Deus faz, Ele faz de maneira perfeita, porque Ele é Deus. Ele é Deus que nos abençoa. Então louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Lá no Salmo 91, verso 11, a palavra de Deus diz assim, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O Senhor tem dado ordem aos anjos dele, ao meu respeito e ao teu respeito. Nós não estamos sozinhos. Continue confiando, continue buscando em Deus. A oração de um justo pode muito em seus defeitos, em seus efeitos. E no tempo de Deus, Deus nos abençoará. Deus nos dará vitória. Porque o nosso Deus, Ele sente prazer em nos abençoar. O irmão Charles? Opa, tudo de volta? Bom, que palavra abençoada. Louvado seja Deus. E ainda fiquei emocionado ali no final. Ai, ai. Bom, então vamos aqui. Nas outras vezes eu tinha escrito aqui e ela não estava conseguindo entender, ela estava reclamando de mim, porque minha letra não estava legal. Então eu resolvi fazer assim, para que ela também conhece mais as pessoas da igreja, né? Então aqui são as pessoas que estão participando da live, pelo menos as que a gente conseguiu visualizar aqui, para os agradecimentos finais. Por favor.
Amém. Quero mandar um beijo para a irmã Silvinha, né, a diaconisa. Deus te abençoe, minha linda, que Deus te cubra com toda sorte de bênção. Você é muito amada, viu? Um beijo grande para a irmã Lourdes Costa, minha irmãzinha em Cristo, lá do Recife. Essa bênção de Deus foi sempre bênção na minha vida. Louvo a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Luciene e do seu esposo, o irmão Cláudio, esse casal abençoado que nós amamos muito. Beijo grande para a irmã Nina, essa abençoada mulher de oração. Louvado seja Deus pela sua vida, irmã Nina. Quero louvar a Deus também por Nayara Régia, pela Rosilene Santos, pela Lu Maria, pela Maria do Socorro da Silva, pela Neta Lopes, pelo irmão Antônio Vitorino. Ô, meu irmão, essa palavra também é para você, viu? Não se sinta só, Deus está no controle de tudo. Amém. Daqui a pouco você dará testemunhos de vitória, você Amém. E a irmã Silvia Carla. Que Deus os abençoe e os cubra com toda sorte de bênção. Quero louvar a Deus também pela vida de Adriana Freire, pelo Jário Aquino, pela Cíntia Oliveira, pela irmã Lana Maria, que eu acho que é a nora da irmã Silvinha, não é? Que Deus te abençoe, amada, você e o seu esposo, que agora me fugiu o nome, mas eu sei que ele é pastor, esteve conosco no encontro de casais, uma bênção esse casal, que Deus abençoe, irmão, o pastor Tiago, não é isso? Que Deus os abençoe poderosamente. Também o pastor Marques, para Andréia Alves, e para Bel Santos. Também. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que derrame graça sobre a vida de cada um de vocês. Quando eu estava acompanhando ali também Jéssica Delboni e Jéssica Delboni, Deus abençoe sua vida, o irmão Júlio, esse casal maravilhoso. Quem mais? Rízia. A irmã Rízia, essa amada do Senhor, essa levita linda, que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida do irmão Sandro. E eu quero também agradecer a Deus por todos os meus irmãos em Cristo também, lá da Paraíba, que têm acompanhado as lives do pastor Rubens, e eles têm sido muito abençoados pela palavra de esperança, né? Quero louvar a Deus também pelos irmãozinhos em Cristo, também lá em João Pessoa, pela vida da irmã Cláudia, que tem sido abençoada também, a irmã Irene. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por todos lá da casa de Adalgisa. Louvo a Deus pela minha família também, que tem recebido essa palavra de esperança. Amados, eu louvo a Deus por vocês que nos ajudaram a fazer esse trabalho hoje, vocês que estão aí, vocês que ainda vão assistir depois. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. A minha oração é que Deus continue fortalecendo a cada um de vocês, para que daqui a pouco, quando tudo isso passar, né, nós possamos estar juntos, adorando ao nosso Deus, glorificando, dizendo que Ele é bom, contando os testemunhos de vitória. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Rubens, da irmã Margarida, que Deus os abençoe. Eu sei que vocês já sabem disso, mas é sempre bom a gente dizer que vocês são muito amados. Louvado seja Deus. O irmão Charles tem mais alguma coisa para dizer? Não. Então, vamos encerrar com aquele louvorzinho, só o final. Antes disso, nós vamos orar, né? Vamos aqui agora orar, agradecendo a Deus, né? Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Amém, amados? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja teu santo nome pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, porque tu és um Deus maravilhoso. Queremos agradecer a ti, Senhor, pela tua presença. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, compartilhando com os nossos irmãos e com todas as pessoas que assistiram e ainda vão assistir essa live. Deus, a nossa oração é que tu continues sustentando a cada um com teu poder e graça, colocando em cada um deles alegria, e que eles possam, Senhor, ser canais de bênção na vida de outras pessoas. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque tu ouve a oração que nós fazemos a ti. Obrigada, Senhor, porque tu tens sustentado a nossa vida com o teu braço forte. Abençoe, Senhor, e sustente cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz.
tua vergonha e teu desprezo ele levou. Glória a Deus. Carregue a Tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus, fica na paz.